Olá, sejam muito bem-vindos ao Melhor Pai do Mundo. Eu sou Caio Batista, o melhor pai do mundo, e você, meu amigo? Caião, eu sou o William Girardi, o melhor pai do mundo. Bem-vindos a um novo episódio e um episódio especial. Vamos falar sobre 2025. Neste clima natalino de final de ano, nada É, melhor do que uma retrospectiva, né? falar sobre o ano em que nós começamos. Com esse projetão aqui, cara. Que E a que gente já não tá desse imaginava que a gente tamanho. estaria aqui neste lugar hoje, né? Quando gravamos lá pela primeira vez com o microfoninho, era só áudio e a gente ainda estava até mais emotivo, né? Sim. Porque não estávamos tão apropriados desse ambiente, e a gente também falava sobre paternidade, talvez até pelas primeiras vezes, porque pouca gente fala, né, Caio? E foram muitas conversas que não foram gravadas também, né? É, Até surgir essa grande ideia de sentar aqui e colocar as caras na internet e falar sobre paternidade. E acho que o primeiro foi o começo de tudo, assim que a gente denominou, né? Hoje vamos falar sobre todos os episódios, um pouquinho sobre todos eles, né? A gente vai buscar um pouco daquilo que nos fez crescer como pais, e a gente começou com o começo de tudo. Acho que foram dois pontos no começo de tudo, né? O começo de tudo da nossa trajetória como pai, né? Aham. E a gente falava sobre como que foi o seu sentimento quando descobriu que ia ser pai, o que que mudou na sua vida, e o começo de tudo deste projeto, né? Sim. E o começo de tudo da gente também tendo pais também, né? Assim, hoje, detalhe, hoje meu pai que me trouxe aqui, né? Nós estamos de férias, estamos aqui no dia 20 de delícia. dezembro gravando e já de férias, meu pai por perto, né? Conversei com ele, ele veio me trazer, já me trazendo energias também. A gente falou sobre isso no primeiro episódio, sobre a gente como filho também, né? Porque os pais foram muito importantes para que a gente se tornasse os pais que somos hoje. Eu lembro de algo que a gente falou lá no primeiro episódio, que era quanto, algo que não se fala, né? O quanto o pai meio que naquele momento que o filho nasce, que você pega o filho no colo pela primeira vez, que tá todo mundo indo visitar na maternidade, né? Perguntando sobre a mãe, o quanto o pai tá meio ali de escanteio, né? Na sombra. E o Aham. quanto a gente se sente mal, né? Nesse momento de não ser considerado importante, digamos assim, né? Foi inclusive assunto para o segundo episódio. Mas esse assunto aí é interessante, porque os pais, na ocasião da maternidade ali, né, daquele momento E engraçado, especial, e para você ver, né? O lugar onde o bebê nasce se chama ma- maternidade. o lugar onde o bebê nasce é a A gente, maternidade será que um dia a gente vai e a repensar essa ideia de Mas maternidade? como chamaria? Não sei. Se não fosse Não sei, não maternidade. sei. É uma Não, quebra não que a mesmo, gente hein? queira, e a gente falou sempre isso desde o começo, né? Nosso papel aqui não é em nenhum momento desvalorizar, diminuir, querer ser maior do que a mãe, não é isso, né? Aham. Mas a gente tá aqui porque a gente sente que os homens precisam falar mais sobre paternidade, assumir o seu papel, né? E valorizar a paternidade, então, né? E tudo bem, não vamos A gente pode pensar num desvalorizar. nome novo para o lugar onde os bebês nascem. E nesse lugar onde a gente fica ali, às vezes, em segundo plano. E tudo bem, né? Falávamos Da sobre mãe isso. substituta que veio depois, né? Veio logo depois. Aqui o começo da paternidade, ele é um momento em que o pai se desloca da figura de pai para deixar a mãe vivendo aquilo que ela precisa viver. A gravidez é só da mãe. Não, a gente oferece apoio o tempo todo, né? Uma Apoio. preocupação constante. Aham. O que que eu posso fazer pela criança? O que que eu posso fazer pela mãe? Tenho que cuidar da casa, tenho que dar conta disso, tenho que dar conta daquilo. A gente se sente realmente sobrecarregado, né? Acho que é um momento forte. Ô Caio, eu ficava assim, cara, quando a mãe do Emanuel estava grávida. Eu ficava, caramba, eu quero viver um pouco mais disso aí, né? Não entendia que o pai, na verdade, é a mãe substituta. Então eu queria viver muito daquilo ali. Caramba, o que que ele tá. Como você está sentindo? O que que ele tá fazendo aí, né? Assim, tá batendo? Como você se sente? E nessa, eu ficava até um pouco. Pô, caramba, eu tenho que ficar em segundo plano sempre. E aí quando nasceu, eu imaginei, bom, agora chegou a minha vez. Mas não, Ainda não, né? aí vai amamentar. Aí tudo é a mãe. Aí tem a questão da licença paternidade.
5 dias depois eu tive que voltar a trabalhar. Exatamente. E graças a Deus hoje, né, a gente tem um projeto aprovado que progressivamente vai aumentar a licença paternidade no Brasil até 30 dias, 2027 e 2028. E aí eu fui perceber. E aí eu vou ter outro filho. Tô brincando. Aí eu fui perceber. Pra curtir, sabe? Eu falei, poxa, logo agora, depois que eu operei, os caras aprovam uma licença paternidade maior. Mas enfim, não, quem sabe, né? Mas o Caio... Tem planos, vamos ver. Tem planos, Aliás, esse ano foi marcante pra você. Depois, quando nós falarmos sobre a gente neste ano aí, né? Quais são as expectativas pro próximo ano, falemos sobre isso. Mas eu vou querer curtir essa fase, cara. Acho que vai ser uma experiência diferente, ter mais tempo nesse pós-nascimento, assim. Eu lembro que eu fiquei bastante... Nossa, muito triste, assim, de ter que voltar a trabalhar com 5 dias, pensando em tudo isso, né? Bom, agora eu tenho que dar conta de tudo. Ainda bem que a gente teve uma rede de apoio muito, muito importante, né? Tanto meus pais quanto na família da mãe dos meus filhos também. Então, se não fosse isso, eu não sei o que seria. Eu acho importante, então, o pai entender que esse momento é um momento em que você tem um papel importante. Né? Não é só o fato da mãe estar mais presente e a mãe estar mais... em evidência, né? Em atuação, em evidência, não. O pai tem um papel muito importante. E eu acho que essa é uma dica que ficou nesses nossos episódios, né? O pai entender a posição dele no momento em que a mãe está grávida e no momento em que o filho nasce... Eu acho que essa foi uma boa lição desses primeiros episódios. E que me fizeram repensar. Caramba, será que se eu tivesse pensado nisso antes, teria sido um pai melhor? Quantas vezes eu não quis também, né, estar em evidência e não era a hora, né? Sim. Ô Caio, não houve poucas situações em que eu reclamava do meu filhinho dormindo na cama. Mas era o momento. Outro dia eu vi um desenho que era um desenho feito por criança. Um pai, uma mãe e ele no meio, e em cima a pergunta era da escola: qual é o lugar mais seguro do mundo? E ele se sentia, né? Sim. Então ele desenhou dessa forma, ele deitado com a mãe de um lado e o pai do outro. E eu neguei isso muitas vezes, querendo ser protagonista. Para você ver como a informação, né, o conhecimento é importante. A partir do momento que a gente entende que a criança, ela acha, pelo mais ou menos ali 1 ano, que ela é a mesma pessoa da mãe, e a gente está tentando... né, tirar invadir isso, espaço, não dá, né? né? Então, é muito bom estudar sobre desenvolvimento humano, né? Para a gente entender e tomar as melhores ações e entender nosso papel de mãe substituta, que foi o segundo episódio da nossa saga. Entender desse lugar do pai, de todo mundo que presta esse apoio, não só o pai, né? Deve ser considerada essa mãe substituta ali para o bebê, que aos poucos vai criando mais vínculo, interagindo mais à medida que cresce, né? E que a gente vai ter o nosso momento de criar vínculo, porque eu acho que essa é a nossa preocupação, né? Ele aparece. Como que eu vou criar vínculo com meu filho se ele depende tanto da mãe, mas esse momento ele vai aparecendo, né? Essa coisa do pai de primeira viagem, a segurança do pai de primeira viagem, né? E que, se trabalhada como trabalhamos aqui, essa coisa se torna um pouco mais leve. Você sabe, Caio, esse negócio do pai de primeira viagem justifica um pouco também o nosso podcast, né? Sim. É porque a gente traz assuntos aqui que a gente vive. E nessa, a gente também ameniza um pouco, porque muitas vezes o pai que está vivendo algo que a gente já viveu, vê em nós, caramba, então... Essa é a missão, né? Esse é o resultado da nossa missão, porque a gente não teve um podcast como esse para seguir, né? Para poder estudar e ter informação e agir de uma maneira diferente. É aquela velha máxima, se eu tivesse essa sabedoria e maturidade que eu tenho agora nos meus 18 anos, se eu soubesse de tudo isso quando eu fui pai pela primeira vez, obviamente que algumas coisas teriam sido diferentes, né? Mas só vivendo pra gente ter essa experiência, não tem como. Sem dúvida. Ser pai é ter que viver a paternidade, não tem jeito. Não tem como. Não tem como a gente ser pai sem ser pai, ou tentar entender como um pai deve se comportar sem ser pai. E cada criança é um contexto, como a gente sempre fala, e cada momento até gera um pai diferente, né? A gente vai se transformando à medida que vive a paternidade. E é só vivendo mesmo. Só vivendo e tendo experiências inesquecíveis. Sim, que foi um episódio emocionante. Nossa, foi emocionante esse episódio. Porque a gente guardo ele com muito carinho também, né? falar de experiência, assim, de memória, né? De coisas que já vivemos, né? Foi muito legal.
né? E as experiências que nós vivemos também como filhos, né? Eu me lembro de ter citado aquela experiência em que eu pulo numa piscina, meu pai joga uma bola para mim e eu chuto a bola cai no vizinho e eu entendo aquilo como uma das melhores experiências que eu tive. Era uma viagem com os meus pais cara, eu vou viajar na segunda-feira, eu vou levar a câmera e eu vou fazer a mesma coisa com meu filho. Eu vou jogar uma bola e falar, chuta essa aí. Só para eu tentar ali me enxergar e de repente criar uma memória para ele. É claro que as memórias que são criadas para os nossos filhos são diferentes. Eles criam as próprias memórias. Mas eu vou querer reproduzir essa memória que eu tive quando fui filho. E eu lembro que a gente falou também que às vezes a gente planeja... quero criar uma memória muito... Né, tem que fazer um esforço... Né, enfim, as memórias mais importantes, elas também nascem de momentos tão simples, né? Não planejados. Uhum. O molho do Caio. O molho, né? Esses rituais, esses pequenos rituais que a gente cria ali no dia a dia, são coisas que a gente carrega para sempre, né? Eu compartilhei algumas experiências também vividas na infância com meus pais e algumas que eu já consegui viver com os meus filhos e tenho certeza, bom, para mim foram inesquecíveis, espero que para eles também, né? E é o que você disse, experiência simples, né? O construir uma pipa com o pai, o chutar uma bola, e que muitas vezes não está na tela, e que muitas vezes não está em presentes, né? E faça essa experiência, né? Pergunte para o seu filho, qual que é a melhor memória que você tem? Nossa, aí você vai esperar, uma viagem inesquecível. Não, aí ele fala, olha, aquele dia que você sentou do meu lado, a gente fez uma pista de carrinho com papelão, você nem lembra que dia que foi e o porquê. E aí esse tipo de experiência que marca, né? E a gente não negar essas experiências, porque há 2 semanas pegamos uma mangueira e aí tava muito calor e no jardim de casa eu falei, vou fazer uma chuvinha aqui, ó, vamos brincar. E ele falou, mas pai, você tem que estar junto, você vai se molhar também, né? E minha primeira reação foi, eu olhei para mim e falei, não, mas aí, não, como não? Eu vou viver essa experiência e de repente nós dois estávamos molhados, porque é um jardim, então tudo bem, a gente não está gastando água, a gente está regando as plantas também. Então a gente foi jogando água, não ficou muito tempo, mas foi tão legal, aqueles, sei lá, 10 minutos ali foram inesquecíveis. Eu vivo muito isso, retorno de aula, né? Normalmente a gente tem uma roda de conversa, as crianças falam, nossa, o que você fez nas férias? O que foi mais legal? Como professor. Como professor. E aí normalmente a gente espera, né, esse tipo de coisa. Nossa, eu fiz uma mega viagem, eu fui num mega lugar. E eu nunca esqueço de uma criança, uma vez que falou, que todo mundo falou, cada criança mencionou uma viagem, uma coisa muito, teoricamente, entre aspas, grande, né? E ela falou com uma empolgação assim, eu fiz picolé de uva com meu pai. Aí todo mundo falou, fiz picolé de uva com meu pai. Sabe quando você espera algo do tipo, viajei para algum lugar, né? Conheci um lugar diferente. Meu pai comprou forminha de picolé, a gente bateu lá uva com não sei o que, a gente fez picolé e toda a família... Olha que coisa... Uma memória inesquecível. Uma memória inesquecível e marcante, né? Interessante. Foi impressionante, assim. Então, acho que tem que dar valor para as experiências mais genuínas e mais simples, né? Se a gente está ali presente, né? Sim, e experiências que nos levam até o episódio 4, que é quando a gente começa a dizer que algumas dessas funções também são de pais, né? O tema foi pai com P maiúsculo, no sentido não de dizer que o pai é o homem masculino, não, mas de que o pai com P maiúsculo é aquele que faz coisas que, a princípio, socialmente, são ligadas à figura da mãe. A exemplo do lavar louça, a exemplo do fazer o picolé, a exemplo do cozinhar, a exemplo da presença, né? Então... E aí tem um ponto até cultural, né? A gente estava falando de licença paternidade, de ser reconhecido se a gente quer. Imagino que todos os pais querem, né? Que nos assistem, que nos seguem aqui. Querem ter mais reconhecimento, querem ser mais valorizados, eles têm que fazer a parte dele, que historicamente a gente sabe que os homens não faziam esse tipo de coisa. Então, acho que o pai com P maiúsculo carrega esse peso de quebra de paradigma. Nós queremos, então, que o pai seja mais presente? Seja mais presente. Nós queremos que o pai seja mais valorizado? Valorize a paternidade. Né? Nós queremos que não chama maternidade, chama paternidade, então vamos viver isso, né? No sentido de, né, faça a sua parte, seja realmente um pai com P maiúsculo. Na ocasião nós falamos até do livro do Queiroz, né? Tiago Queiroz. Que a gente falava sobre também a exaustão, né? Que não é algo simples. A gente também não romantiza essa coisa da presença. Não. É exaustivo, faz o pai ter que se desdobrar. São cambalhotas que você dá literalmente para conseguir fazer com que o filho que
vive ali querendo presença, querendo brincar, ainda mais no mundo atual em que os filhos não têm tantos caminhos quanto os caminhos que nós tínhamos. Então o pai, ele também, para ser pai com P maiúsculo, ele precisa entender que cansa às vezes. E para nós que foi você um tem que episódio estar lá. marcante porque nós temos algo em comum, que é o fato de sermos divorciados, né? Então a gente vive a paternidade, quando os filhos estão conosco, a gente vive isso, tudo que envolve a vida deles está sob nossa responsabilidade, né? E a gente falava sobre o quanto também é importante aqueles casais que ainda, né, que não são divorciados, que eles se conversem, que dividam as tarefas, né? Que haja espaço para que os dois exerçam ali a parentalidade, foi outro termo que surgiu nesse episódio, né? Para que todo mundo tenha espaço. Mais do que isso, em complemento ao que o Caio está falando, é importante que o pai e a mãe entendam que pais e mães precisam ter o seu próprio espaço, porque como o Caio estava dizendo, como divorciados nós temos um espaço próprio que a gente pode exercer a nossa individualidade, coisa que não acontece às vezes nos casais. E aí os casais precisam conseguir se conectar ao ponto de, por vezes, o pai tomar a frente e deixar a mãe viver um Sem a pouco mãe do falar seu assim, momento. não é assim que é para fazer, viu? Não, a comida não é não põe isso, sabe? Eu vejo muito isso, assim, infelizmente acontecendo, né? Das mulheres, das mães não conseguirem também dar esse espaço, né? Essa oportunidade. Sim. E aí vira aqueles memes de internet, quando a mãe faz, quando o pai faz. Quando a mãe troca, quando o pai troca. Quando a mãe arruma o cabelo, quando o pai arruma. E também o momento, quando eu falo da individualidade aqui, o momento de folga também, o momento em que a mãe vai poder ficar ali um final de semana com as amigas ou curtindo, ou mesmo só, né, tranquila, descansando. Tem que ter individualidade, né? Você falou a palavra-chave é individualidade. Quando a gente está num relacionamento, nós continuamos sendo nós. Indivíduos. Então tem que ter esse espaço, né? É um entrosamento aí, é um time entrosado no caso dos casais que já estão há muito tempo e que torçamos para que continuem, né? E se a gente não cuida da gente, a gente não cuida bem dos nossos filhos, que foi o episódio seguinte sobre autocuidado e a importância do equilíbrio físico, mental, né? Espiritual até. E que se a gente não se cuida, a gente não vai estar bem para cuidar dos nossos filhos. Um episódio muito delicado, a meu ver, porque trata de algo que vai além da própria paternidade, né? E que diz respeito à sua relação consigo. E esse é um ponto importante, aliás, um assunto que é muito recorrente hoje em dia e que a gente precisa tratar com bastante cuidado. Essa barriguinha que vocês veem aqui diz respeito à falta de autocuidado. Em alguns momentos, você vê, eu comecei o ano bem pra caramba, aí as coisas, assim como acontecem com as academias, que começam cheias e que vão perdendo punch, vão perdendo força, né? Aconteceu comigo em relação aos cuidados físicos, mas é o tempo inteiro. A disciplina, ela é um desafio, né? Porque não adianta você ter autocuidado aqui e depois começar a perder força. E além de ficar bem, né, ter esse objetivo de estar bem, para mim, assim, essa é a minha bandeira, assim, que eu levanto na educação, tanto na educação acadêmica quanto na educação da vida pessoal. A criança aprende pelo exemplo. A gente teve um evento recente na escola que é uma celebração da alfabetização. E a mantenedora, a Andréia, ela falava assim para as famílias: é importante que as crianças vejam vocês lendo, né? Porque muitas vezes os pais fazem o quê? Olha, você tem que ler, viu? Olha, é importante você ler um livro. Vai ler, sai da tela. Vai comer o doce, hein? Só que os filhos nunca viram os pais lendo. Então, quando a gente também se cuida, a gente está educando de uma maneira indireta. Quando a criança cresce vendo que você se cuida, né? Que você é preocupado com a saúde, que você é preocupado com a alimentação, há ali uma transmissão de valor natural. Sim. Que é muito forte, né? Muito mais que qualquer palavra, né? E essa coisa também, por isso que eu falo do indivíduo, né? Do pai não ser só essa figura ao lado do filho. Porque acontece. Sim. O pai é um super-homem quando os filhos estão presentes. Com o filho. Isso no caso dos pais divorciados. E no meu caso é E aí quando o filho vai para casa da mãe, bum. Se derruba. E eu venho me exercitando nesse sentido, até me expondo aqui como fiz na ocasião do episódio, para que haja um equilíbrio, melhorando, e melhorar eu acho que já é um passo, né? Melhorar a cada dia já é um passo. E os pais, eu acredito,
precisam entender que não é só quando o filho está presente. Esse exemplo tem que ser dele para ele mesmo, né? Sim. Esse é o exemplo de fato que o Caio está falando, né, cara? Exatamente. E a gente se cuidando, a gente vai abrindo novas possibilidades na vida, para quem sabe um relacionamento pós-divórcio, que foi o episódio seguinte. Sim, sim. Inclusive, agora, aproveitando esse elo, o Caio fez aniversário recentemente, fui à festa dele e ali tá claro, né, como a coisa acontece. É uma família com uma energia Tenho muito orgulho boníssima. da minha família, assim, E aí muito legal, né? tem que ter mesmo, Caio. Porque é uma energia boa, Minha uma mãe galera, fala mais gente do que o homem da boa. cobra, né? Conheci a Dona Celina, inclusive nós estamos colocando os títulos da Dona Celina. Tá ficando bom, Dona Celina? Foi um pedido dela. Foi um pedido Ela falou, tava olhando vocês, a mesma roupa, parece tudo igual, mas não era, né? Coloca lá alguma coisa diferente pra gente saber que é uma coisa nova. Que é uma coisa nova, mas uma energia tão boa, e aí mostra o quanto que, no caso ali do Caio, e ficou muito claro, esse cuidado que ela tem com a família reverberou, né? E aí o autocuidado do Caio tem a ver com a família também, foi tão bonito. Totalmente. Foi tão bonito. E lá eu vi Caio com a Laís, né? A Laís, que é o relacionamento pós-divórcio. Casamento marcado em caros telespectadores. Telespecs. Mas essa coisa do relacionamento pós-divórcio foi um episódio bastante importante assim para mim, né? Da gente conversar sobre como que foi esse processo, né? Da paciência e da cautela que a gente teve para apresentar uma nova pessoa para os filhos, né? E como que é para essa pessoa que está chegando também nesse contexto de um cara que é divorciado e que tem 2 filhos, que eu imagino que, né, não deve ter sido fácil, também é um desafio. Mas como a gente conseguiu hoje, depois desse tempo, como a gente conseguiu estabelecer uma nova família, assim, tô muito orgulhoso disso. E o contexto, ele é diferente nesse caso, porque o Caio já conseguiu construir, tá ali nos primeiros momentos da construção de uma família, né, de uma nova família, e eu ainda estou buscando a pessoa com quem eu devo constituir uma família. Vai chover direct, @wgirardi. E aí isso fez com que o episódio ficasse ainda mais interessante, porque passei por um processo um pouco mais árduo nesse sentido, ainda passo, né? Mas passei também a entender, por isso o episódio foi muito importante, que o relacionamento pós-divórcio traz amor, traz mais amor à relação, porque o divórcio também é cuidado. E mais do que isso, quando entra alguém, aconteceu comigo, também com o Caio, no universo dos filhos, e que a princípio não existia, isso também traz amor à relação, né? Tem mais amor sendo embutido ali. E a gente também entendeu na ocasião que quanto mais esses relacionamentos das nossas ex-parceiras derem certo, mais a coisa flui no sentido do equilíbrio, né? Do amor sendo dissipado ali nessa relação, porque a gente continua tendo uma família, né, Caio? Acho que a premissa é o bem-estar dos filhos acima de tudo, né? Então tem que ter muito cuidado para saber o momento certo de falar sobre isso, né? Para a criança, as 2 pessoas mais importantes da vida, as pessoas que ela mais amam são os pais, né? E uma vez eu escutei uma coisa que é verdade, que assim, internamente, né, lá no fundo do coração, o desejo de uma criança que é filha de pai divorciado vai ser eternamente que os pais, de alguma maneira ou outra... Podcast a gente falou sobre isso. Mas aos poucos eles vão entendendo, né? Então acho que viver um relacionamento pós-divórcio, tem que ter muita cautela nessa apresentação, nessa condução, né? Nessa inserção de uma nova pessoa nessa dinâmica familiar. E eu fui entendendo quando que eles estavam prontos para saber sobre isso, né? Além do mais, a gente nunca pode esquecer que no pós-divórcio o filho continua tendo aquela como a família. Então a mãe continua sendo a mãe para ele, o pai continua sendo o pai, é uma família noutra configuração, mas para o filho a família continua sendo a mesma. Então, se para o Caio ele tem uma nova família, ele vai ter que entender que essa família, para os filhos, ainda contempla a mãe dos meninos, né? Então isso essa é a tal da complexidade. E tem uma coisa que a gente falou que é o principal desafio. Eu não sou filho de pai divorciado, então eu não sei qual é esse sentimento. Às vezes é difícil até ajudar, né, o nosso filho, o que dizer, né? Por isso que foi fundamental para eles também a terapia.
com um profissional que os ajudou a atravessar essa fase de uma maneira o mais saudável possível, né? Com o menor número de prejuízos possíveis. Óbvio que há prejuízo, mas a gente defende também que há alguma casca sendo criada aí, né? Ele acaba tendo frustrações que não teria caso as coisas estivessem estáveis. Então isso também cria certa casca nas crianças. Aquilo que a gente discutiu, né? Essa é a vida dele. É o desafio do nosso filho, né? O desafio de vida dele. O nosso foi outro. Né? O seu foi o que você já expôs aqui, né? Depois de descobrir que era adotado, né? Então esse é o desafio da sua vida, né? Que é diferente do seu filho. Desafio. Cada qual com o seu próprio desafio. E quando isso acontece, quando meu filho sente essa coisa do divórcio, o que eu posso fazer, eu sempre falo a mesma coisa, ajoelhar, ficar ali na mesma altura dele e dizer, cara, eu te apoio, mesmo não tendo nunca vivido essa experiência que você vive. Então, é isso que o Caio falou. Cada qual com o seu desafio no mundo. Parece que o mundo é até desenhado nesse sentido, né? Sim. Cada qual com o seu desafio, né? E aí a gente falou no episódio seguinte sobre o pai na escola. Eu queria... E foi legal porque como a gente trabalha em escola, né? A gente tem bastante informação, acho que para dar sobre esse assunto. Eu queria fazer um adendo sobre o episódio anterior. Eu vi, Caio, ainda hoje, no Instagram, um pai que estava dirigindo e ele colocou a câmera ali e ele disse, vocês não sabem o quanto é duro toda quinzena ter que viajar ali uns 300, 400 quilômetros para ver meu filho. E o que é duro, na verdade, não é a viagem em si, é o momento em que eu deixo meu filho lá e volto. Essa viagem de volta é super dolorida. E eu vi um comentário de uma mãe que falava assim, imagina, você tá ficando ali 2 dias por quinzena com seu filho e acha que isso é suficiente? Você está querendo receber palmas por isso? E ficava claro nos outros comentários que o que estava sendo dito ali é sobre a dor do pai no pós-divórcio, tendo ele que ficar somente 2 dias a cada quinzena. Ele gostaria de ficar um bocado de tempo. Então ele não está fazendo só o que é a obrigação dele, ele está fazendo o que deram para ele como direito. Ele gostaria de ter muito mais, né? Vou até marcar ele aqui, cara, porque de repente a gente entra em contato com esse cara, porque ele ali exerceu a paternidade, estava mostrando a dor do relacionamento do quanto que o quanto é duro ser pai divorciado. E tem um dado que eu acho que é importante a gente compartilhar com ele. É um dado muito recente, muito atual. Pela primeira vez na história do Brasil, o número de divórcios com guarda compartilhada superou o número de divórcios onde a guarda é majoritariamente da mãe. Sim. Então, acho que é um Caio dado... fala sobre isso comigo há algum tempo. Acho que é um dado bom. Né? Difícil analisar dados assim, mas... a gente quer tanto que o pai participe mais, a gente quer tanto que o pai tenha mais, né, envolvimento na criação dos filhos. Se chegamos nessa fase de que divisão igualitária, divisão, né, o pai participando mais, assumindo mais responsabilidades, que é algo que tanto se cobra, tanto se vislumbra, cara, quando eu li eu fiquei contente, assim, falei, que bom, né? Que agora isso seja validado no dia a dia, né? E agora acho que vem uma segunda etapa. Bom, primeira etapa cumprida. Os pais ficam mais com os filhos. Que agora esse tempo seja um tempo de qualidade. Né? Sim. Então, o Caio vem falando sobre isso comigo há algum tempo, né, Caio? E eu escutei, por exemplo... guarda compartilhada aí, cara, porque você já é um pai tão presente. Né? E esse período agora final final de ano escolar, né? Os estudantes ficam ali, alguns ficam de recuperação, tem que estudar um pouquinho mais. E eu escutei de vários deles, assim... Meu pai sentou para estudar comigo. Nossa, agora eu tô pronto para fazer essa prova. Eu estudei bonito, melhor. Né? Foram vários. Não foi um só, foram vários, assim. Toda vez que eu escutava isso, eu falava, que legal, que bom. Porque o pai tem que estar na escola, que foi o episódio seguinte, né? O pai na escola. Sim. Porque a gente que está na escola, a gente sempre viu isso, né? Reunião de pais, 90% de mães. Né? Histórico, né? A mãe que cuida dessa parte. A mãe que é responsável pela vida acadêmica. Tem qualquer problema, vamos ligar para a mãe. Escreve mamãe, bom dia.
Pô, cadê? Será que vai chegar no grupo de mães? Virou Grupo até um de mães, termo, né? Grupo de mães. Grupo de né? mães. É. Os pais não têm. Os homens não têm, né? O grupo ali Não tem grupo de de pais, pais né? e tal. Ou será que eles devem fazer parte do mesmo, né? O que acontece muitas vezes nesse caso é que o pai precisa se envolver com a escola. E aí tem aquela coisa, né? Do pai que chega tarde e que já Que tem... também é uma construção histórica, né? Porque a mulher tá em casa, entre aspas, né? Antigamente era assim, né? Então ela tava ali com, teoricamente, um tempo para se dedicar a isso. O pai, que é o homem que trabalhava, era o responsável pela vida financeira, digamos assim, então chegava mais tarde e não se envolvia. Mas essa história mudou, né? Mudou, porque a mãe também está bastante ocupada. Então, você vê, hoje em dia os integrais da escola estão cada vez mais povoados, a mãe também com um bocado de responsabilidade, e sendo assim, o pai, mesmo chegando tarde, mesmo chegando cansado, Tem que fazer. ele vai ter que se envolver. É uma coisa que a gente defende, né? Eu defendo isso, já foi assunto aqui neste episódio, mas vou repetir, o pai tem que viver, às vezes, 100% da paternidade, né? Ou seja, tem que Para dar valor para a maternidade, né? 100% essa do frase tempo com a criança para dar valor à maternidade, porque aí vai ver também o outro lado, né? A mãe que está ali o tempo inteiro se dedicando, porque não existe não se dedicar. Não existe um momento que você pode se desligar do filho e a mãe também e tudo bem. Não funciona assim. Então o pai precisa estar presente, entendendo o quanto é exaustivo também, enfim, o quanto para a mãe também é uma super responsabilidade dividir essas tarefas, né? E aí a escola é uma delas, né? Abrir a agenda, criar uma assinatura própria, saber o que o filho está estudando, porque senão também o filho não tem nem referência acadêmica. E assim, tem pesquisas, né, na área que dizem, que provam que o pai que é presente, ele tem muitos benefícios cognitivos, emocionais para a criança. Então, tem que participar, né? Não tem jeito. Tem um outro ponto que diz respeito ao tempo. Muitas vezes a criança, especialmente as que ficam em período integral, elas estão boa parte do tempo na escola, assim como nós ficamos no trabalho. E a gente, quando a gente está no trabalho, a gente fala isso com alguma frequência. Nossa, a gente precisa viver muito bem aqui, a gente precisa se sentir bem nesse ambiente e realmente crescer aqui, porque boa parte da vida a gente está aqui dentro. Então, com a criança, a mesma coisa. Como é que você não está conectado ao momento que mais toma tempo do seu filho ao longo do dia? Caramba, ele ficou ali, no caso do integral, 8 horas e você não sabe nada sobre aquilo. Não dá, né? O pai na escola é essencial. E vira meme, aquilo que eu sempre falo, né? Como a paternidade vira meme. Porque aí vira meme na internet. O pai não sabe a série do filho. O pai não sabe o dia da reunião. Sabe aquelas coisas que tem que acabar? Além do mais, a escola começa a se adaptar a isso. Fala, como é que a gente vai lidar com um pai que não sabe a série que o filho tá, quem é o melhor amigo, qual é a matéria que o filho tem dificuldade, né? E aí a gente fala, não, a escola não tem que saber lidar com isso. Quem tem que saber lidar com isso é o próprio pai. É, lógico. Eu não tenho que saber lidar com um pai que não sabe a série do filho. Eu tenho que saber lidar com pais que sabem a série do filho e com as dificuldades inerentes à participação do pai. E não a ausência do pai até na escola. Que a ausência não é só a física. Tem pais que estão presentes mas ausentes boa parte do tempo. Né? Então, que não é o caso, tem um pai que é muito conectado com os filhos, que é o melhor pai do mundo também para os filhos dele, que nós entrevistamos, né? O João. João Raposo, um abraço, obrigado porque foi incrível também conversar com ele, porque ele é pai do João e da... João Vitor e Manu. João Vitor e da Manu, né? O João Vitor é autista, né? Sim. E o João compartilhou com a gente ali uma outra realidade, né, da paternidade, que é como é ser pai de uma criança autista, quais são os desafios. Compartilhou casos e histórias incríveis, né, emocionantes com a gente. Nós gravamos lá. Então gravamos lá no escritório dele, né? Foi uma novidade pra gente também. Nós queremos aí no ano que se inicia fazer mais entrevistas fora do estúdio, né? Ir até o espaço desses profissionais. Não, e o João falou que ele é um pai presente na escola, né? O João falou, por exemplo, do quanto ele tem melhorado o autocuidado com ele, né? De agora tá fazendo exercício, voltando a se sentir bem. O João falou do quanto ele é participativo das experiências inesquecíveis que ele viveu com o João e com a Manu, né? Então foi um episódio marcante. Muito poderoso, né? A Manu como uma jogadora de vôlei, né? Que tá ali com ele todo dia, falou sobre as experiências que ele tem com a Manu no sentido de
de respeitá-la como uma criança mulher também, Sim. né? E como ele é referência como homem para ela, né? E outro tema que nós tocamos aqui, que o João falou também, é da esposa dele, né? Da carga que ela tem como mãe de autista, da Karina Karina. Anitta. E do quanto ele também se preocupa com a saúde dela, né? Das Sim. viagens que eles fazem anualmente, só os dois, porque eles também precisam desse tempo. Sim. Então, o episódio com o João, eu acho que tem um pouco de tudo do que a gente falou aqui, né? É muito Sim. legal de ver isso assim, materializado, né? E como ele, como você disse, como ele valoriza a mulher também, no sentido de entender que ele traz até um dado, que a mãe de autista tem níveis de estresse semelhantes a soldados de guerra. Então, não é fácil, isso não. quando ele traz à tona, tendo a consciência de que a mulher, a esposa, sente isso, né? Então, isso também mostra a grandeza do João como Foi muito profissional, bacana. como pessoa, né? É o João e a Manu. No meu caso, é o Léo e a Luísa. E a gente depois teve o episódio seguinte para falar de meninos, meninas e liberdade. Que foi um episódio delicadíssimo, porque Foi. eu ainda sou do tipo que quando meu filho fala, papai, eu vou usar rosa, eu falo, não. Ainda tenho isso. E aí, quando Caio trouxe isso à pauta, eu falei, não vou conseguir discutir sobre isso sem ser um cara machista. E desde então, a transformação em mim foi poderosa, porque não só aquela conversa, mas a consciência no pós-conversa começou a se formar em mim e é tão interessante. Outro dia o Emanuel falou assim, pai, se eu tivesse uma peruca, você está falando do fato de eu ser carequinha, eu sou carequinha, viu? Não sei se vocês sabem, mas eu sou não vou tirar aqui. Mas, e aí ele falou assim, se nós tivéssemos uma peruca, eu poderia ser menino e menina. A minha primeira reação foi, não pode, imagina, não vai ser menina, né? Mas eu pensei, não, ele está falando só sobre isso. Aí é aquela coisa que vem de mim, né? A gente falou sobre isso, as mazelas que são carregadas por, especialmente os pais, precisam parar por aqui. Chegou a hora de quebrar esse ciclo e entender que a gente precisa respeitar os filhos e a liberdade, tornando-os iguais. E o Caio, assim como a dona Celina, eles têm um discurso que é muito verdadeiro e muito forte acerca disso e que foi trazido à tona nesse episódio, né, Caio? É como você falou, acho que foi um episódio que a gente tinha até certo receio de como conversar sobre aqui, né? Logo quando a gente sempre faz a pauta 2 dias antes e vai conversando até ter aqui esse conteúdo, né? Mas acho que a gente conseguiu, né, traduzir tudo que a gente conversa sobre esse assunto naquele episódio, que para mim é um dos mais importantes, pensando até nessa barreira social que se criou, que temos nesse histórico do azul é de menino, azul é de menina, do machismo, do espaço da mulher na sociedade, né, da violência contra a mulher, né, e que isso está conectado com exatamente isso. Sim. Né? Acho que foi um episódio que eu falei sobre alguns episódios de feminicídio que aconteceram recentemente. Sim, que te tocaram demais. Porque são homens completamente violentos, agressivos, que não souberam escutar não, que sempre se colocaram ali num lugar de superioridade, né? Então eu fico pensando o quanto isso é forte, assim, o quanto a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quando a gente tem filho homem e filha mulher, eles precisam entender que o gênero não diz que eu sou superior ou inferior, né? Eu posso tanto quanto meu irmão ou minha irmã pode, né? Então é um episódio que carrega, acho que uma responsabilidade grande, assim. Foi bem marcante. E que talvez tenha sido a origem justamente dessa coisa que se desdobrou em ausência paterna, porque afinal de contas, se a mãe é a responsável pela criança, então eu posso mesmo me ausentar, né? Fora que é um negócio que criou historicamente essa diferença na esfera da paternidade mesmo. E como a gente impõe as coisas, né? O menino é aquela coisa, o menino ganha a bola, o menino ganha o carrinho, o menino ganha o conjuntinho de ferramenta. E a menina ganha o super-herói. E a menina vai ganhar a boneca, porque ela tem que cuidar, vai ganhar a pia, vai ganhar a cozinha, vai ganhar a mamadeira, porque ela tem que... então começa aí. É isso. E aí essas coisas vão se desdobrando
e constroem esse tipo de estereótipo, né? Constrói essa configuração de que se você é homem, você não pode ser sensível, você não pode chorar, você tem que ser forte. E se você é mulher, você não pode isso, não pode aquilo, você está num lugar de inferioridade, etc. É muito da nossa responsabilidade como pais, assim. E também tem esse a gente outro pode lado. mudar. Olha o que a gente pode transformar, né? Na paternidade. Sim. E também tem esse outro lado, né? Hoje, engraçado, né? Nas relações pós-divórcio, estabeleci uma exigência que a gente fica mais exigente mesmo, que para eu me relacionar com alguém, a pessoa tem que entender até o quanto sensível eu sou. Porque também tem isso, o homem que não pode ser sensível. Também tem o outro lado. Tem, que o parece que fere a não masculinidade. De masculinidade que a gente está falando, né? Não, então peraí, eu sou um cara muito chorão, sensível, sou um cara que, por vezes, falamos sobre isso aqui, sou até confundido com alguém que é você é menininha, e esse tipo de coisa não entra mais na pauta. Depois desse episódio foi muito importante, foi muito forte para mim, isso ficou muito claro para mim e até criou-se essa exigência. A mulher, peraí, o homem com H maiúsculo não é a gente necessariamente fez o pai com P maiúsculo, podia fazer o homem com H maiúsculo. Não é o cara que não chora, não é? Então também tem isso, né? Foi um episódio muito importante. E a gente falou quanto que o homem não aprendeu a falar sobre emoção, né? Tinha que ser forte o tempo todo, não pode demonstrar. Olha a consequência, a sociedade que a gente vive hoje é consequência da maneira como eles foram criados pelos pais, pelas mães. Então isso. A paternidade, ela muda o mundo. A paternidade muda o mundo. Me lembro do João falando e a gente concorda, que um dos principais, se não o principal problema social do Brasil é a ausência paterna, né? E quanto tudo isso que a gente está conversando interfere na configuração e na função do pai nesse processo de crescimento do filho e, enfim, no crescimento dele mesmo. Pai que tem que brincar. O pai que tem que brincar. Falamos sobre experiências inesquecíveis e o brincar talvez seja a principal ferramenta para que a experiência aconteça. Na infância é a experiência mais importante que existe, né? A criança aprende tudo através da brincadeira. Mas nesse episódio a gente falava o quanto o pai brinca pouco, né? Até por ter menos tempo, digamos assim, né? Por conta dessa construção, né? Opa, fica aí o microfone. Mas o quanto se conectar através da brincadeira é fundamental. Sim, e quanto isso também exige presença do pai e que também torna o processo um pouco mais exaustivo, Sim. mas extremamente necessário, porque essas memórias são criadas justamente por conta da brincadeira. Eu adoro isso, eu vou falar. O Caio é sensacional nesse aspecto, eu preciso dizer. Cara, posso falar? Pode, não sei o que vem. O Caio é conhecido, eu chamo ele de labrador, ele parece ele é um cara que não te deixa na mão, ele é um amigo que não te deixa na mão. É impressionante a capacidade do Caio de resposta. E eu tô vendo aqui, ele deu uma resposta. Estou respondendo Lorraine Sick. É impressionante como ele responde rápido no meio da... Lorraine, ele tá no meio da gravação, nós vamos deixar isso aqui. E ele tá respondendo você. O Caio é um cara muito presente, né? Imagina, se ele é presente assim, imagina o quanto que ele é presente frente às crianças. Olha lá, ele continua respondendo. Terminei de responder a Lorraine. E isso é muito legal. Porque demonstra também, Caio, o quanto você é presente. É impressionante. Se eu pergunto alguma coisa pro Caio, rapidamente ele me responde. Ele tá, às vezes a gente trabalha no mesmo lugar. E aí eu falo para ele, Caio, você consegue vir aqui? Cara, é impressionante. Parece que ele inventou um teletransporte. Isso é muito legal. E essa presença, ela é extremamente importante no momento em que se brinca. Então, veja como tudo se conecta. O autocuidado, o bem-estar físico, né? O condicionamento físico para brincar com a criançada também, para estar junto delas. E, é claro, não é só brincadeira ali de exercício físico e atividade física, não é só isso. Mas a brincadeira às vezes se dá, e a gente falou sobre isso, sem o brinquedo, sem o presente. Total, nós falamos sobre essa... em qualquer ambiente. Eu falei o quanto é difícil para mim criar a brincadeira, né? Assim, porque a criança faz isso naturalmente. Ela vê um pedaço ali de papel, um rolinho de papel toalha, pronto, virou um Superman. Né? Então essa capacidade lúdica, de fantasia, o quanto eu tenho uma dificuldade com isso, e acho que eu melhorei por conta do Melhor Pai do Mundo, por refletir sobre isso, entender o quanto eu poderia fazer melhor,
o quanto as brincadeiras passaram a ser mais orgânicas, assim, eu com os meus filhos. E o quanto a gente escutando o filho entende que para ele a brincadeira nem sempre é aquela nossa, porque já falamos sobre isso também. O pai, às vezes, cria Agora a regras. brincadeira é essa. Vai brincar assim. Fica naquele quadrado. E vamos fazer assim. E isso não é brincadeira. A brincadeira quem cria é a criança. Independe de se tem um brinquedo estruturado ou não. Independe até do local. Então não tem muito essa. Vou para uma cidade que não tem coisas para criança. Não. Você vai para qualquer lugar. E qualquer lugar é lugar de brincar. Né? A gente falou sobre isso, é muito importante. E que na nossa época, né, as coisas aconteciam de uma maneira, não tinha tela, não tinha internet, não tinha essa exposição toda a informação, e agora uma outra geração que gera um conflito aí, né? Então. Porque fomos criados numa época completamente diferente, e agora temos na rua, nas ruas, e temos que criar filhos num contexto oposto. Um contexto digital, em que há pouco encontro, ou menos encontro que antigamente, e o 11º episódio foi sobre esses conflitos geracionais, sobre como então a gente cria filhos, né? A gente educa filhos num momento diferente do momento anterior, né? Foi também bastante delicado. E nós fizemos até um link, até fazendo um link com o próximo, que seria telas, games e tecnologia, de tentar usar a tela como aliada, né? Ela não é um vilão o tempo todo, sabendo usar da maneira correta. Nós falamos também sobre o quanto essa é uma geração de pais que conversam mais com os filhos, né? E que a gente entende que isso vai ter um impacto bom no futuro. O quanto de crianças, seres humanos mais empáticos, né? E o quanto a gente acredita que nós fazemos um bom papel no contexto em que estamos. Fala-se muito hoje sobre os pais superprotetores, né? Os pais helicópteros, como nós tínhamos discutido na ocasião, mas também a gente precisa trazer à tona essa coisa de que o pai moderno, ele está fazendo um bom papel, a exemplo de tudo que nós conversamos aqui. Né? Os pais, eles estão cada vez mais presentes. Estão indo mais na escola, né? O número de vamos pegar dados, né, pra gente comprovar. O número de divórcios com guarda compartilhada superou onde a guarda é majoritariamente da mãe. Né? A gente vê pais mais presentes na vida dos filhos. Então, acho que a gente está transformando essa realidade, William. Nossa missão está... a gente acredita muito no fato de que nossas crianças serão crianças melhores, e isso vem de nós, né? A gente também vai ter papel nessa próxima sociedade, que a gente acredita ser uma boa sociedade. Também falamos de coisas que estão faltando de lá de trás, né? Dessa questão de disciplina, né? De limite, né? Que também é importante, né? Sim, sim. Mas tem que encontrar um equilíbrio, né? Para uma nova geração, uma nova realidade. Nem tudo que funcionava vai funcionar, mas também tem que entender aí como que as coisas acontecem hoje. Um assunto interessante nesse contexto são os pais que também colocam filhos em redomas. Né? Estávamos almoçando ontem falando exatamente sobre essa questão que envolve a criança de vidro, né? Que não pode mais correr riscos. Antigamente nós corríamos muitos riscos na rua, e isso foi até demais. De certa forma benéfico, né? Porque a gente também aprendeu que o mundo tem desafios que precisam ser enfrentados muitas vezes por nós e não pelos nossos pais em nosso favor. É verdade. Né? Então, acho que esse é um assunto interessante que é pauta ou deve ser pauta da nossa geração. Não colocar os filhos em redomas de vidro, também porque depois, caso a gente force muito essa barra das crianças de vidro, depois eles acabam dependendo um bocado da gente, e aí para voar é mais complicado, né? Acho que é sobre dar limite sem ser autoritário, né? Respeitando a hierarquia. Saber falar não é não, não é não, interrogação, não é não, exclamação, que foi o último, né? O mais recente. O que se ensina também através do não, qual é o objetivo do não, quando que eu posso dizer sim, quando que eu posso ser flexível. É um exercício eterno, né? Esses dois últimos assuntos que nós tratamos, o tecnologia e telas e não é não, eles estão muito conectados, né? Porque a gente vai precisar dizer não, porque se deixar a criança fica lá o tempo inteiro, né? Então esse negócio, você vê, tela é importante, usado com equilíbrio, e até o não, usado de forma equilibrada. Não, e aí, eu comentando com um colega sobre esse assunto, ele contou um caso. Ele falou, levei meu filho numa loja de brinquedos, falei, você tem R$100, você pode escolher o que você quiser. Que legal. E aí o filho escolheu um brinquedo lá que era R$109,90. E aí?
E aí? Aí eu falei pra ele, claro que você comprou, né? Claro que nesse momento você optou por ser flexível e explicou pra ele, ó, beleza, até esse valor tudo bem, não era o que a gente tinha combinado, mas Uma margem ok. de segurança Ele falou, aí. não, claro que não. Eu falei que não podia. Eu falei, pelo amor de Deus. Ele não deixou. Não. Aí a gente entrou ali numa uma boa discussão, porque é uma pessoa, né, que eu tenho um carinho muito grande, é um pai exemplar. Entreguei pra ele um cartão de melhor pai do mundo por isso. Só falei pra ele que ali talvez ele perdeu uma oportunidade de ensinar outras coisas também, que é aquela questão de você ser inflexível o tempo todo. Sim. Só porque combinamos que é até R$ 100, O vou quanto- manter e não se fala mais nisso. Mas aí ele me explicou, Caio, tinha todo um contexto, que a gente já tinha conversado antes sobre poupar, sobre economizar e etc. Eu falei, então faz todo sentido, eu não tô aqui pra... Claro, claro. não Julgar, quero aqui julgar e nem falar o que você devia ter feito ou não. aham. Mas foi uma conversa tão bacana nesse sentido que foi exatamente na semana que gravamos Não é Não, que eu tava comentando com ele sobre o assunto que a gente conversou aqui, e ele me trouxe essa situação. E foi legal de ver dois pais também discutindo isso, né? Como numa redação, o que aconteceu aqui agora foi o retorno à introdução. Porque foi exatamente assim que nós começamos, né, Caio? Em março desse ano, foi exatamente assim que nós conversamos. Caio e eu nos encontrávamos na escola, estávamos vivendo situações muito semelhantes. Nós éramos pais divorciados que tínhamos poucas vias para debate, né? Começamos a conversar e, de repente, virou pauta de conversas tão intensas, que a gente resolveu gravar. E assim começou o Melhor Pai do Mundo. Esses 13 episódios que nós gravamos até agora foram frutos justamente de conversas desse tipo. E a gente faz isso para que pais, assim como nós, até me emociona falar. Tome seu tempo. Pais que discutindo sejam melhores, né? A gente já ouviu tanta coisa aqui, cara. Nesse período todo, a gente ouviu tanta coisa. Não é só coisa boa, não. A gente já ouviu umas coisas, mas deixa pra lá. E a gente Os tem haters. que deixar claro aqui que a gente só senta aqui num sábado de manhã, estando aqui o Júnior. Normalmente André. de quarta-feira à noite, né? Depois de um dia exaustivo de trabalho, mas Sim. vamos lá, vamos gravar, vamos conversar sobre isso. A gente só tá aqui em período de férias. A gente grava sempre às quartas, né? Mas a gente só tá aqui em período de férias, num sábado de manhã. Não porque a gente quer fazer esse negócio virar um super negócio, um negócio que seja rentável. Não por isso. Isso pode acontecer. Mas a gente tá aqui porque olha só o quanto esses episódios transformaram a gente, né, cara? Muito, muito. E acho que a gente tem muito... temos muitos agradecimentos a serem feitos, assim. Não vou falar o nome de ninguém pra gente não esquecer de alguém e acabar sendo injusto, né? Mas acho que as pessoas que nos acompanham e que acompanharam essa nossa trajetória, elas sabem quem elas são, né? Sim. Porque também nós tivemos com essas pessoas conversas desdobradas a partir dos assuntos que a gente trazia e com coisas que a gente escutou que fizeram muito sentido, né? Que mudaram a nossa perspectiva em relação a algumas coisas, que fizeram a gente pensar sobre tantas outras, né? E que fizeram a gente pensar de uma forma até universalista, né? Que transborda o nosso próprio desejo de ser pai melhor, que outros pais espalhados pelo Brasil podem se tornar pais melhores também. E todo dia, todos os dias, eu tô tendo contato com pelo menos um pai, homem. Não é só a mulher que tá dizendo, olha, eu tô mandando isso pro pai. Não, cada vez mais eu tô tendo contato, ainda mais com esses cartõezinhos que a gente fez, cada vez mais a gente tá tendo contato com pais que estão se tornando pais melhores. E a gente, é importante dizer, todo dia a gente se torna um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Melhor que ontem, pior do que amanhã. E assim será. E é isso. E a gente, então, tá trabalhando para que... E a gente não vai parar. Tivemos uma conversa importante nessa semana, né? Aqui no nosso time. E que a gente não vai parar. A gente continua acreditando muito no projeto. E essa retrospectiva de 2025 talvez seja somente a primeira de muitas que vem. Foi por muito aí. bom, Girardi, fazer essa retrospectiva. Foi muito legal voltar. É sempre bom, né? A gente refletir sobre o que deu certo, ver tudo que a gente comentou aqui, quão forte é, né? Sim. Foi bacana. Acho que 2026 vem aí com
ainda mais potência. Potência e novidades também no projeto. A gente que começou gravando no microfoninho no meio da mesa, a gente já está assim, no ano que vem a gente vai estar ainda maior. O nosso objetivo é sim ter uma comunidade muito, muito grande, porque a gente quer discutir com muita gente sobre isso e aprender também. E aí, cara, no futuro seremos pais ainda melhores, não é? Obrigado a você que isso. nos acompanha, que esteve até aqui com a gente durante todo esse ano. Esteja conosco também em 2026. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. William Girardi, muito obrigado. Obrigado galera da RIM Produtora, por todo o apoio também. A gente se vê em breve. Até mais. É isso aí. Siga-nos nas redes em @o melhor pai do mundo podcast. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Um beijão pro meu filhinho, com quem estarei aí nesses dias. Luísa Léo. Papai ama vocês. E paz, vamos juntos. Vamos juntos. Valeu. Valeu.